Oi, gente, boa noite. Prazer enorme estar aqui. Eu fiquei abismada em ver tanta mulher participando hein, desses encontros. Que incrível, mais de 100 manas maravilhosas aí que trabalham nesse mercado da arte, né, da cultura. E fiquei muito feliz de receber esse convite esses dias do WME, do programa ASA, que eu sou fã há muito tempo. E antes de me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem, eu vim trazer uma novidade aqui, que já me deram uma função linda, que é trazer uma novidade para vocês, que vai rolar uma coisa muito legal, que é o seguinte, um show de talentos no ASA, que é quem tiver a fim de mostrar um pouco do trabalho para as outras manas que estão participando do projeto, do programa, né, fazer troca, conexão, vai ser uma forma de compartilhar a experiência também, aprender, ensinar, trocar e principalmente ampliar o network, né, de todo mundo, que é super importante essas conexões por todas as regiões do Brasil, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então é o seguinte, vou explicar como é que vai ser. Vocês ainda não receberam a newsletter, que eu estou sabendo, mas vão receber já já, depois do nosso papo, por e-mail. E se você tem um trabalho na área da música ou do áudio, seja artístico, técnico, uma empresa, um projeto, uma ideia, quer compartilhar com esse grupo, te inscreve no show de talentos, que você vai poder realizar um pitch de até 5 minutos, e serão só 10 participantes selecionadas para cada uma das sessões. São 2 sessões, no dia 24 de fevereiro, a primeira sessão, e no dia 3 de março, a segunda. Então é isso, já me falaram que vocês vão receber o formulário aí por e-mail, e as 20 primeiras pessoas que se inscreverem vão conseguir completar essas vagas, vão participar dos pitches. Tá bom? Então fique ligado, gente. Se eu tiver passado alguma informação errada, pode me corrigir no chat, é isso. Eu acho que tá certo. Bem, eu conheço já várias manas que estão aqui, já estou vendo aqui, ó, tem a Flora, caramba, quem mais está aqui? Ó, a Flora maravilhosa, a Bia, quem mais? Sara, Andréia Costa, tem um monte de artistas, né, incríveis, produtoras. Que bacana, gente. Bem, eu vou compartilhar aqui um PDF para eu me guiar, para a gente começar o nosso papo. Apareceu para vocês aí alguma coisa? Apareceu, né? Então, vou falar assim, na verdade, esse papo, na minha opinião, tem muito a ver com as nossas trocas, né? Eu acho que não é uma coisa unilateral. Eu quero também ouvir vocês no final, a gente, enfim, que vocês tiverem para perguntar. Eu acho que é muito legal. Eu sou uma artista que venho da região norte do Brasil, né? Eu estou agora em Belém do Pará, apesar de estar sempre nessa conexão São Paulo-Amazônia. E para mim é muito legal poder falar enquanto artista, enquanto empreendedora também, de festivais que debatem protagonismo de mulheres na música, né? Então, queria falar um pouco de mim antes, para quem não me conhece, eu sou a Ila, sou cantora, compositora, produtora cultural, faço curadoria, direção artística, musical. Até mapeei aqui um pouquinho, eu acho. Cadê? Está passando rapidinho. Ah, foi. O que que eu faço, assim, quem eu sou, quais as áreas que eu atuo, né? Eu tenho uma empresa também, que se chama 1111 Arte, que meio que criei para gerenciar minha carreira lá em 2011, já tem uns 10, 11 anos que eu criei essa empresa, com o intuito de entender mais sobre o mercado, de compreender como funcionam as leis de incentivo, como financiar meus projetos. Então, para mim foi muito importante assim entender essa autogestão para poder seguir planejando coisas para além da minha carreira e sim para outras mulheres, abrindo espaço e palcos para outras manas, né, do Brasil inteiro, e não pensar exatamente só na minha carreira. Então, vou contar para vocês lá do início um pouquinho, né? Eu nasci num bairro que se chama Terra Firme, que é uma periferia de Belém do Pará, assim, em termos de saneamento básico, de estrutura,
de logística, de transporte público, mas eu sempre assim, fui muito atrás dos meus sonhos, né, e sempre entendi o quanto que eu poderia sair desse lugar e trazer também novidades para o meu lugar de origem. Aqui apareceu que a minha conexão está um pouco estável, não sei se para vocês falhou um pouco o que eu falei. Acho que não, né? E aí então, eu trouxe algumas fotinhas para mostrar o quanto que a minha família é muito matriarcal, assim, né. Eu fui criada pela minha mãe e por 2 avós em Belém do Pará, e a minha relação com mulheres sempre foi, assim, de referência total, de entender o quanto que essas mulheres foram inspiração para minha vida, o quanto que os caminhos que eu escolhi traçar também tem muito a ver com essa formação que eu tive, né, de uma tríade de mulheres poderosas. Isso foi muito interessante para mim e é referência ao meu trabalho até hoje, sem dúvida. Eu comecei a cantar, nas noites de Belém, cantei em bares, restaurantes, festa, aniversário, casamento, em todos os cantos. Muita gente não sabe, mas eu cantei vários anos, assim, na noite de Belém, e isso me ensinou muito sobre saber me comunicar com as pessoas, criar uma rede, entender a potência de uma rede para alavancar, eh, uma carreira individual, então isso foi muito importante. Eu circulei por muitos festivais da região norte do país, foi muito legal para mim poder conhecer Dona Onete, por exemplo, nessa época, 2009, 2010. Eu fui a primeira cantora que gravou uma música, a Dona Onete, ninguém conhecia ainda a Dona Onete no Brasil, e ela lançou o primeiro disco dela em 2012, e eu já estava cantando com ela antes, assim, 2, 3 anos antes. Felipe Cordeiro tocou violão no barzinho comigo, voz e violão. Então, Gabi Amarantos participou do meu primeiro disco, foi um momento do boom, assim, da música do Pará. E isso muito tem a ver com essa rede que se criou aí, né, na Noite de Belém, nos festivais independentes da região amazônica. Foi muito importante fazer parte também dessa história enquanto artista e já com esse pensamento de produtora cultural, né. Aí eu falo um pouco aí, né, de conexão, tradição Amazônia. É muito legal quando a gente faz um trabalho, quando a gente pensa nisso, como que eu vou lançar meu primeiro disco? O que que eu sou, o que que eu quero, quais as referências musicais, né, para esse primeiro trabalho. E eu sempre penso na origem, de onde a gente vem, porque é importante falar disso, principalmente para a gente que é aqui da região norte, que é tão invisibilizado, né, nos line-ups e, enfim, premiações nacionais. Eu sempre debato muito isso. Eu acho que para a gente a origem tem tudo a ver com o trabalho musical que os artistas daqui fazem, né. Meu primeiro disco, se chama Trelelê, é um disco que tem a vontade de ter um pé nessa tradição da música do Pará, mas de misturar com outras referências brasileiras, do mundo também, é um disco pop, e me trouxe muitas coisas legais. Esse disco em 2012 eu lancei, eu pude fazer o Festival Levada e Futuro no Rio de Janeiro, eu circulei em alguns festivais, mas ainda era muito difícil, assim, fazer essa circulação saindo da região amazônica. Então, para mim, sempre foi um desafio esse custo amazônico, né, de de conseguir circular de fato pelo Brasil, né, sendo daqui. Mas foi um disco que me abriu portas bem legais. E aí, depois desse disco, eu decidi mudar para São Paulo. Sempre todo artista aqui, né, que nasce na região norte tem esse fluxo, esse caminhar de sempre estar indo para o sudeste para conseguir circular mais o seu trabalho. Então, comigo não foi diferente. E em 2015 eu mudei para São Paulo e entendi como é que funcionava a cena do sudeste, os festivais, as conferências, eh, toda essa questão das agências de música, as produtoras. Aí, quando eu mudei, eu já tinha uma empresa, uma produtora que escreveu eu mesma, com minha sócia, que é minha parceira de vida, de trabalho, que é a Roberta Carvalho, artista visual paraense. A gente escrevia os nossos projetos, a gente ia atrás de financiamento, sempre foi muito difícil, mas a gente nunca desistiu. Indo para São Paulo, a gente conseguiu entender o quanto que a nossa rede aqui, né, na região norte, carecia de festivais de música e mulheres,
de conexão, de arte e tecnologia. Então, estar em São Paulo durante esses 7 anos, para mim, foi muito importante, assim, porque lá eu consegui realmente conectar a música que eu fazia com o resto das outras regiões do país, né. Foi muito legal, conhecer outros compositores, foi muito importante para mim. E aí, eu tive uma feliz notícia que meu segundo disco tinha sido aprovado no edital da Natura. Eu consegui realizar o meu segundo disco através desse financiamento, né, do projeto Natura Musical, que se chama Em Cada Verso um Contra-Ataque, esse meu segundo álbum. Foi um disco que tinha mais a minha cara, tinha as minhas primeiras composições, isso para mim, enquanto mulher intérprete, né, meu primeiro disco era só de composições de outras pessoas. Eu não tinha ainda essa força de falar: "Ah, eu também componho", porque era um meio muito machista, cheio de homens, então quando a gente faz uma música, 2, 3, a gente tem vergonha de mostrar. Pelo menos naquela ocasião, naquela época ainda era assim. Hoje está totalmente diferente, né. Então meu segundo disco tem várias músicas minhas, eu consegui, entender o quanto que isso fazia diferença no meu trabalho, eu estar ali assinando aquelas composições também, mas recebi composições de outros artistas que eu me conectei em São Paulo, tem música do Chico César, tem música, tem produção musical ainda do Lucas Santana, eu ainda não tinha pegado essa coisa para mim de dirigir musicalmente, né, o meu trabalho. Então, foi uma experiência muito legal entender como eles produziam, entender os programas que eles usavam, entender como eu podia também para produzir as coisas, produzir em casa. Foi um processo, um caminhar, assim, entender como a gente pode se colocar nesse lugar também, né. Mas foi um disco que me abriu muitas portas. E esse disco, ele expande um pouco mais musicalmente, esteticamente, assim, essa ideia de fazer música do Pará, para mim. É um disco que naquela época tinha tudo a ver com o golpe, com politicamente o Brasil estava, assim, muito fervilhando, né, eu fiz as canções e também peguei composições de 2015, então é um disco bem artivista, assim, eu dei esse nome para ele, porque ele é dançante, ele é vibrante, mas ele é muito político, mistura arte com ativismo mesmo, e a gente conseguiu circular muito com esse trabalho, foi super legal. A gente pôde expandir muito mais. Eu considero até que era meu primeiro disco, assim, sabe, mas na verdade não é. É meu segundo, meu primeiro é um disco de intérprete, e muitas pessoas passaram a conhecer meu trabalho com esse disco, em 2016. E a gente pôde circular o Brasil inteiro, assim, falando de representatividade, eu enquanto uma mulher lésbica me posicionando pela primeira vez no meu trabalho, né, falando sobre pautas de questões de gênero, protagonismo da mulher, assédio sexual. Então é um disco bem político mesmo. A gente fez turnês por vários estados brasileiros, passamos pelo Koala Festival, fizemos Circo Voador, vários festivais do Nordeste, foi muito legal, assim, entender o quanto a arte da Amazônia podia estar nesse cenário pop também, né. A gente recentemente eu fiz um post que gerou uma discussão, assim, a gente não vê artistas da região norte nos prêmios de música como Multishow e tantos outros, assim, então a gente não se sente representado nesses prêmios que se dizem nacionais, nesses line-ups que se dizem nacionais. E a gente tem muita gente maravilhosa fazendo música aqui na periferia, tecnobrega, rap, samba da Amazônia, tem muita coisa acontecendo e muita gente não conhece o carimbó, a guitarrada, a lambada, o calypso, né. É uma coisa sempre muito estereotipada. E para mim foi muito importante que esse disco pudesse abrir também, portas para outros artistas daqui, foi bem legal. A partir daí, eu me conectei com outros artistas, fui lançando outros singles, tipo esse Amor e Sacanagem com a cantora Luísa Nassim, que é do Rio Grande do Norte, que foi uma música super legal, que reverberou bastante também. Depois a gente lançou Água Doce, que é uma música bem a cara do Pará, esse Pará mais pop, né. E recentemente lançamos Você Não Valorizou, um outro single. Fui lançando singles até chegar meu terceiro disco,
que eu lancei ano passado, e esse disco tem muito a ver com a pandemia, assim, e com todos os desafios e novos caminhos que eu tomei. Não sei para vocês, mas para mim, durante a pandemia, eu tive que imergir numa pesquisa tecnológica muito louca para conseguir fazer as minhas lives, conseguir produzir as minhas músicas sozinha, sem a ajuda dos caras da banda ou dos produtores, entender tecnologicamente como gravar uma voz em casa, entender dos programas de áudio, ter minha placa de áudio, ter meus equipamentos. Então, para mim, a pandemia e esse disco fala muito de autonomia, assim, né, em primeiro lugar, porque a gente, enquanto mulher, é até meio repetitivo falar isso, né, mas a gente não é inserido nesse debate, assim, desde sempre, desde pequeno, desde a adolescência, sobre tecnologia, áudio, como executar as coisas de uma forma autônoma. Então, eu comecei a entender o quanto que na pandemia eu precisava fazer isso, senão não ia fazer show, né. E aí comecei a entender como fazer, soltar minhas bases, comprar um padzinho mesmo simples para soltar minhas bases e cantar ao vivo. Eu fiz várias lives, assim, na época, fiz live pelos Instagrams da Natura Musical, da Vogue, Catraca Livre, rolou um monte de live sozinha. Fui fazendo as coisas sozinha, entendendo o quanto que eu era capaz de fazer. E foi aí que eu percebi que se eu era capaz de fazer uma live sozinha, eu era capaz também de produzir minhas músicas. Então comecei a fazer curso online, assim, gratuito, outros que eram um preço muito barato, fui fazendo, entendendo de Logic, live, Pro Tools muito pouco, mas assim, entendendo como gravar as minhas coisas. E esse processo foi muito legal, porque eu comecei a compor dessa maneira, fazendo algumas bases, criando as letras, e esse disco inteiro são composições minhas, e com exceção de uma música que eu ganhei, assim, inédita para o disco, mas as outras músicas são todas minhas, então em parcerias com outras pessoas, né. Então, para mim foi muito importante, assim, entender o quanto que eu podia, além de compor e além de pré-produzir o disco, naquela imersão maluca da pandemia, que foi muito difícil, assim, né, não ter show, parar tudo, a gente estava com um planejamento muito louco, assim, de circular logo depois do carnaval, vários outros estados, tudo foi cancelando, e eu entendi o quanto sozinha eu precisava ser capaz de pegar referências para o meu novo trabalho, que já queria ter lançado, assim, mas foi tudo meio atravancado com isso. Então, eu acabei assinando a direção musical desse disco, porque eu pesquisei as referências que eu queria para cada canção, eu chamei um produtor para fazer tal faixa, produtor para outra, já sabia quais eram as referências que eu queria, eu opinava nos arranjos, eu gravava minhas vozes, eu editava. Então, assim, para mim foi muito legal, além dessa parte artística, entender o quanto que eu era capaz de assinar uma direção musical também de um trabalho. E isso foi muito legal, assim, para mim, foi uma descoberta incrível. Esse é o disco mais pop da minha carreira, assim, é o disco mais popular, com mais refrões chiclete, brega funk, brega, zouk, calypso. Tem participação do Rincon Sapiência, da Luísa Nassim e da Keila, que era da banda Gangue do Eletro, né, de tecnobrega aqui do Pará. E, por exemplo, essa música que o Rincon canta comigo, a gente compôs juntos, então eu também comecei quando a gente começa a perceber que a gente é capaz de fazer as coisas sozinha, assim, eu digo enquanto mulher, a gente começa a convidar também os caras para compor junto: "Ó, tá aqui, ó, já fiz essa parte da letra, fiz a melodia, Rincon, pô, adorei, Aila, vou fazer". Então, assim, eu acho que é meio isso, a gente entender o quanto que a gente é capaz de encabeçar as coisas mesmo. E esse disco fala muito disso. Bem, além da minha carreira, que eu apresentei aqui rapidinho, né, mas tentando falar também sobre essa questão de autonomia, criatividade, produção artística, em 2017 eu percebi o quanto que as minhas colegas, irmãs de trabalho aqui da região norte não conseguiam circular.
E não, a gente não tinha palco, assim, até os festivais daqui, do Pará e da região amazônica, a maioria, o line-up eram homens, sempre, como é em todo o Brasil, né? E, e foi aí que isso me instigou, e eu chamei Roberta, que é minha parceira, né? E falei, ó, vamos fazer um festival. Ela disse, vamos, festival de protagonismo, e a gente foi debatendo essas ideias de mulheres nas artes, etc. Vamos ver o que a gente faz. Aí o festival nasceu em 2017 de uma maneira mais aberta, não era só de música, era um festival que tinha teatro, tinha música, tinha videomap, performance, tinha um monte de coisa. E a gente trouxe a Djamila Ribeiro para Belém pela primeira vez, foi muito legal, lotou, as pessoas ficaram para fora. Então a gente percebeu o quanto que a gente, enquanto coletivo, era forte, porque parece que faltava isso, sabe? Um festival que pudesse debater e dar voz também a essas outras mulheres. Então foi um marco, assim, em 2017, a primeira edição do festival foi muito importante, foi um grande sucesso, e por 2 anos a gente não conseguiu realizar o festival por falta de patrocínio. É muito difícil e ainda amedronta muito, assim, várias empresas, quando a gente fala de feminismo. Ah, um festival feminista. E as pessoas, nossa, feminista, então a gente não quer. Então a gente ficou 2 anos sem conseguir fazer o festival, mas a gente não desistiu. Quando foi antes de vir a pandemia, a gente conseguiu passar no edital para fazer o Festival Mana pelo edital do Oi Futuro. E aí a gente entrou a pandemia, fez o festival todo virtual, foi um grande desafio também. Mas o festival ele nunca se propôs a ser um festival com nomes do mainstream da música brasileira ou amazônica, não. A gente sempre trouxe bandas novas, instigamos a criação de novas bandas, como a banda Guitarrada das Manas, que é um duo de mulheres que tocam guitarrada do Pará. Elas surgiram na primeira edição do festival através de uma provocação que eu fiz com a Renata, que é a guitarrista. Falei, ó, vamos fazer uma banda de mulher que toca só guitarrada, só tem homem na guitarrada. E aí ela se instigou e criou a banda para o festival. Então, até hoje, elas estão aí, aprovaram projetos em vários editais nacionais, estão circulando. E é muito legal ver que bandas como essas de mulheres nasceram no Festival Mana. E para falar um pouco mais do festival e, enfim, abrir essa porta aí também para a gente se conectar mais, eu queria mostrar para vocês um videozinho bem curto, assim, de 3 minutos, que fala um pouquinho sobre o que é o Festival Mana, e eu acho que é aí que a gente também se conecta e começa a expandir essa nossa ponte, né? Eu vou parar aqui de compartilhar para passar o vídeo. Eu acho que tem um apagamento muito grande das artistas e dos artistas do norte. Eu acho que a gente precisa resolver isso logo. E a gente só compete com o mundo quando entendemos que o nosso mundo é o nosso quintal. No meu cantar, eu faço a minha resistência, é a minha maneira de transmitir a mensagem de que o meu povo resiste. Pensamento me viaja. Vamos valorizar com educação a mulher de hoje sem discriminação. Vamos valorizar com educação a mulher de hoje sem discriminação. A música do Pará é a música brasileira também, então a gente precisa reconhecer o quanto que essa música amazônica, paraense, influencia a música que hoje o nosso país faz. A evolução do som. O Mana é um festival de todo mundo, é um festival de muitas vozes. E é muito importante porque é um festival que nasce na Amazônia, em Belém do Pará. O que a gente
gente queria dizer, enquanto mulheres da Amazônia, enquanto mulheres que cantam, que compõem, que fazem toda a parte artística, visual, maquiagem. Isso também inspira que, pô, eu posso fazer isso também, né? Será que assim pode perceber que eu tô ligada em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. O MANA ele tem uma etapa muito importante, que é a etapa formativa, a etapa de oficinas do festival, que preenchem esse espaço de troca de informação, de troca de experiências entre profissionais do mercado e pessoas, né, manas que estão querendo aí entrar no mercado, seja da fotografia, da música, da técnica. Se nós não entendemos que nós somos o poder, quem que vai ser, entendeu? Baby Prince chama de chefona, ele fala muito, me acha mandona. Bitch dependente, sou toda grandona. Bad bitch, nigga, posso ser sua dona. Quer nego com ferro, não nego de terno. Por isso assista, mando pro inferno. Falo em homenagem, quero homenagem. Meu PC o cê não tem passagem. Pensando em 22, eu acho que é o tempo da gente ocupar os espaços. Politicamente, criticamente e poeticamente. Essas vozes, essas artistas da Amazônia, essas mulheres, foram apagadas. E precisa de representatividade, a gente quer mais mulherada da região norte nos palcos, no line-up. E o MANA nasce para ser um desses palcos que a gente tanto precisa. Que a gente possa se ver, se enxergar, entender o quanto que a gente é potente, o quanto que a gente pode abrir caminhos juntas. E aí, deu para entender um pouco da energia do festival, né? E para a gente é um xodó, assim, um festival, apesar de ser muito difícil ter um festival no meio do turbilhão que é ser artista também, né? A gente não é só produtora, então, para mim, para a Roberta, assim, que realiza essas loucuras que vêm na nossa cabeça, para a gente é sempre um desafio muito grande, a gente sempre fica se perguntando, caramba, mas o tempo que a gente vai ter que parar, às vezes, para se dedicar a fazer o festival, pode ser que prejudique um passo da nossa carreira individualmente, né? Mas é impossível desassociar hoje isso, assim, porque eu acho que, para a gente que é artista da região norte, não tem como a gente não pensar em sair daqui se não for de forma coletiva. É muito importante, muito urgente que a gente consiga ser inspiração para outros estados também, da região amazônica, que agora já estão começando a pensar em ter festivais de música e de mulheres, projetos, programas, e para a gente é muito especial compartilhar essas vozes também, né? Nesses palcos que a gente vai abrindo. E o festival, ele me trouxe nesse último ano uma coisa muito legal, assim. Eu não conhecia o programa ASA a fundo, não sabia exatamente o que acontecia, né, no projeto. E ano passado eu não participei, mas várias amigas participaram, eu entendi como é que o projeto funcionava, para mim foi surpreendente assim, entender a rede gigante que o programa consegue abarcar, né, de mulheres de tantas regiões diferentes do país, e acabei me aproximando assim, do projeto, da concepção e tudo mais, através do Festival MANA também. E tive a grata surpresa, por isso que eu falo para vocês, gente, quando vocês receberem um formulário para escrever para alguma coisa, se inscrevam, porque pode ser que role. Ano passado, a Luciana Adão, né, do Oi Futuro, me disse, Aila, está rolando uma inscrição de mulheres
que são artistas, podem se inscrever, mulheres empreendedoras que têm festivais, etc., em parceria com o programa ASA e o British Council, e também com o Oi Futuro. E aí você se inscreve, a gente não faz nada, você tem que saber falar inglês, a inscrição é toda em inglês. Eu falei, meu Deus, eu não estudo inglês há anos, assim, né? Como é que eu vou conseguir me inscrever? É uma inscrição que você vai para a maior feira de música do mundo, que é a Womex, né? E eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer essa inscrição? Tá bom, aí resgatei o Google Tradutor, tudo que eu estudei de inglês na minha infância, adolescência, e me inscrevi. E, de repente, 4, 5 meses depois, eu recebi um e-mail todo em inglês dizendo que eu tinha sido selecionada, uma das 7, 8 artistas do mundo, para ir para Portugal, participar da Womex e falar da minha carreira, falar do Festival Humana, falar dos projetos, enfim, que a gente idealiza aqui, realiza na Amazônia. E, para mim, foi uma surpresa, assim, porque no meio de uma pandemia, como é que eu ia sair de casa para ir para Portugal, passagens caras, hospedagem, etc. A inscrição no festival é caríssima na feira, né? Então foi super legal, assim, eu pude ir e teve também uma outra mana do Projeto Asa que foi, só nós duas de brasileiras e o resto outros artistas de outros países do mundo. E lá na Womex, eu queria até compartilhar aqui com vocês. Ah, tá aqui. Ó, aí eu peguei algumas fotinhos assim de celular, né, do que rolou lá na Womex. Eu pude encontrar alguns brasileiros, né, que estavam morando em Portugal. Aqui a Ana Treia, que tocou com o Emicida, né, um tempo, está morando lá para Barcelona, se não me engano, ela estava lá no participando da feira. Aqui a Glauce, que foi comigo, que ela está aqui de máscara preta, do meu lado. Aí do Rio de Janeiro, ela é uma grande DJ aí, né, carioca, super legal. E aí a gente, enfim, ir para uma feira dessa e entender o quanto que a gente precisa se aprofundar nessas conexões com o mundo é muito louco, assim, porque eu jamais imaginei que ia estar lá falando de Amazônia, falando do Festival Humana, falando sobre a minha carreira, e foi muito legal, assim, a partir de lá já se abriram outras portas para o ano que vem, para esse ano, coisas que vão acontecendo, e eu percebi o quanto que não tinha nenhuma artista da Amazônia lá, a não ser eu. Eu falei, gente, como é isso, né? Que Brasil é esse que já não tinham muitos brasileiros? Então, quando se fala em região norte, piorou, né? Aí que as pessoas não sabem nem o que é o Womex. Então, eu entendi o quanto que esse network, essas conexões, elas precisam... As pessoas daqui precisam entender mesmo o que está acontecendo no mercado da música, sabe? E o quanto que a arte e tecnologia, essa pesquisa tecnológica, o que a internet nos possibilitou na pandemia, é porque assim, tem sempre dois lados, né? Mas a internet aproximou muitas coisas. Assim. Hoje a gente está falando aqui, né, pelo Zoom, muito porque essa tradição de fazer coisas pelo Zoom, os festivais que se tornaram online e agora híbridos, muito se deu, né, por essa conexão que rolou na pandemia, essa necessidade mesmo. No entanto, hoje eu me pergunto assim, qual o limite do artista nas redes, né? Qual o limite, assim? A gente só vai se ver pelas redes, as pessoas estão interessadas em ir de volta aos shows, de fato, né? Os festivais todos estão de uma maneira híbrida, com ações presenciais, ações online. E qual é o limite, assim? Parece que a gente faz um show por mês, 2 shows agora, é um grande evento, assim, né? A gente fica nervoso de novo, ansioso, é muito louco. Então, eu acho que a gente está vivendo, assim, essas consequências um pouco distópicas, às vezes, né, de tudo isso que rolou nesses últimos 2 anos, mas eu sinto que a gente tem muito, assim, a entender o que fazer mesmo com essa aproximação que a internet possibilitou, né, para a gente. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, alguns tópicos que eu acho que são legais assim a gente debater, sabe? Porque a gente se cobra muito, assim, estar nas redes hoje, estar lançando as coisas. Eu tive a felicidade de conseguir botar um disco no mundo ano passado, mas assim, muitos parceiros meus não tiveram condições de nem pensar em criar uma composição.
E para mim foi difícil também, foi um momento de criação bem conturbado, mas eu acho que pensar na nossa saúde mental nesse momento, sabe, é uma lição que ficou para o resto da vida, assim. Muita gente percebeu o quanto que não adiantava ter uma agenda cheia, um network gigante, e a nossa saúde mental não ser prioridade, né? Então, cada vez mais eu percebo o quanto que hoje em dia eu estou pensando em mudar de São Paulo para o Pará de volta esse ano, porque tem alguns projetos para realizar aqui. E eu percebo o quanto que a distância, né, física, de fato, ela não existe mais. Porque eu posso estar trabalhando aqui no interior do Pará e vocês vão estar aqui comigo, se conectando. Agora é óbvio, né? Os shows estão voltando, as coisas estão acontecendo aos poucos, mas eu acho que a nossa saúde mental é muito importante. Então, essa reconexão de onde a gente veio, estar morando em um lugar que você se sinta bem, acolhido, eu acho que é muito importante. Fazer coisas que você quer fazer mesmo, assim, sabe? Eu penso cada vez mais isso. E esse ano estou com uma meta aí de fazer um documentário que vai se chamar Mestras do Pará, que a gente vai, eu e Roberta, imergir pelo interior do Pará, atrás de mulheres mestras da música da Amazônia, igual Dona Onete, procurar outras mulheres que toquem lundum, que toquem carimbó, que toquem marujada. Então, a gente vai emergir aí nesse processo, por isso vamos estar mais para cá do que para o Sudeste, né? E aí eu anotei tópicos assim aleatórios, porque são coisas que me surgiram nessa época pandêmica, tipo home studio. Eu não tinha um home studio. Então, a pandemia foi uma coisa... Mas o que é ter um home studio, né? O que é ter um home studio? Cara, para mim, ter um home studio hoje é ter uma plaquinha de áudio, assim, ter meu microfone, entender como ligar tudo isso no meu programa de áudio e gravar minhas coisas, produzir. Então, dificilmente hoje eu vou num estúdio, porque eu faço tudo de casa, isso para mim facilitou muito. Inclusive, entender esse processo de mixagem, masterização, eu imergi profundamente assim nisso, entender sobre as frequências, o que é que eu não gosto, o que é que eu gosto. Então, a gente é capaz, independente da idade, da geração, de fazer o que a gente quiser mesmo, assim, né? E para mim foi muito, muito importante, assim, me equipar no mínimo que eu poderia para poder hoje dizer, olha, você precisa de uma gravação, eu faço em casa. Precisa de uma locução, uma voz para um single, eu faço também um feat. Então é muito legal, assim, acho que a gente precisa buscar isso mesmo, muita gente acho que já emergiu nesse processo. E, consequentemente, isso dá uma autonomia total, né, que é que a gente havia falado, dessa questão das mulheres serem produtoras musicais, conseguirem fazer mixagens de álbuns, masterização. Tem uma galera aí fazendo isso agora, eu fico super feliz, para mim é muito legal poder sempre me conectar e ensinar também um pouco que eu aprendi, assim. Muita gente me liga, Ayla, como é que tu fez aquela live? Só tu soltou o pé de não sei o quê, e eu falo assim, ó, o passo a passo é esse, acho que tem que comprar isso aqui. Então, sei lá, acho que a gente tem que compartilhar informação mesmo, acho que isso é muito legal. E eu acho que esse período também nos trouxe essas outras formas de fazer música, né? Porque antigamente a gente precisava ter um super recurso, um super dinheiro, ir para um estúdio, locar horas, fazer tudo lá, contratar uma banda. Hoje a gente consegue, assim, se a gente quiser, fazer toda a pré-produção do disco em casa, aproveitar várias coisas daqui. Tenho amigas gravando voz em casa, botando um colchão em cima, um colchão do lado, um colchão do outro, e ficando a voz incrível, como se fosse no melhor estúdio de São Paulo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente entender que é possível sim, né? E essa parte da internet a gente já falou, né, que é esse equilíbrio da presença do artista nas redes, que é bem difícil, assim, né? Até que ponto você vai estar 24 horas ali disponível depois da pandemia, né? Porque parece que a gente tem que estar. E qual é o limite para você não ser esquecido também, né? Estar presente nos festivais, nos diálogos, isso também é uma coisa que eu acho que a gente está buscando ainda. E essa questão do mercado da música, assim, né? O próprio Festival Humana, como outros festivais que a gente realiza, a gente voltou da pandemia já realizando ele de maneira híbrida. Então, isso é uma coisa que no mercado cultural mudou radicalmente, assim, né? Hoje em dia, todos os festivais
parece que necessitam, de fato, expandir esse alcance de público para além de onde ele acontecia só naquela cidade. O Festival Humana ele não é mais só de Belém, ele é um festival para todo mundo. Por exemplo, a Tulipa Ruiz deu oficina esse ano de ilustração no Festival Humana e foi super legal, assim, deu gente de todo o Brasil participando da oficina. A gente teve oficinas presenciais aqui também. A Juliana Sá, que é jornalista, deu uma oficina no Festival Humana sobre comunicação, assessoria de imprensa, artistas poderem fazer, né, sua própria comunicação básica, assim, e lotou também, vagas esgotadas. Então é meio isso, assim, a gente aprendeu o quanto que é importante a gente estar se conectando para além da nossa cidade, né, de onde se originou os projetos e os festivais. Bem, acho que eu falei mais do que o meu tempo, mas estou aqui para a gente conversar, dialogar, ouvir vocês, entender também, enfim, quais são as lições que vocês aí têm, quais são as perguntas que vocês querem fazer. Estou aqui para a gente trocar, e para além desse papo de hoje, assim, é importante vocês saberem que a Amazônia quer se conectar, a gente está aqui para receber todo mundo. Temos artistas incríveis, eu estou aqui também para encabeçar muitas coisas que eu puder, e que a gente puder entrelaçar, assim, sabe? Ideais e projetos, enfim, eu estou aí para a gente somar. Tem uma coisa que a Sumi falou, que ela não ia me enviar no chat as perguntas, que vocês poderiam falar aqui. Eita, gente, eu não vi nada do chat, desculpa. Tem mais de 40 mensagens aqui. Cadê? Vicky, Aila, aqui é a Su falando com você. Pode chamar a Gabi Buarque, aqui que está a primeira na fila, que levantou a mão para fazer a pergunta dela. Tá, então vamos lá, Gabi. Cadê você? Consegui agora. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui participando desse projeto. Ainda não falei assim nos networkings, mas e feliz de estar ouvindo a Ila, que é uma artista que eu acompanho, que eu sigo já há um tempo. Adorei tudo que você falou, e lembro da história de você. Eu não consigo mais ver sua carinha aqui, mas eu lembro do momento que você comentou, né, do Prêmio Multishow, que não tem espaço para essas artistas fora o eixo Rio-São Paulo, né? E eu cheguei a comentar lá. Eu tenho uma parceira paraibana que chama Socorro Lira, compositora maravilhosa e produtora também. E ela criou, por conta dessa história, ela já foi premiada no Prêmio Multishow, naquela parte do regional, né? Que é uma coisa que incomoda, inclusive, porque só parece que esses artistas só têm espaço nessa sessão, né, da premiação do regional. E aí ela resolveu criar o Prêmio Grão de Música, que é esse prêmio que consegue contemplar as diversas regiões, né, do país. Então tem gente de Manaus, tem gente de Belém, tem gente do Sul, do Rio, do Nordeste, enfim. Então, para as manas que não conhecem também, eu acho que foi uma oportunidade também de eu falar. Eu sou uma das curadoras do Rio, né, porque eu sou aqui do Rio, mas tem curador para todas as regiões. Então, Prêmio Grão de Música, vocês podem mandar o trabalho, tem os endereços lá dos curadores e tudo. E dizer que eu sou muito sou fã, a Ila, e continuo acompanhando, feliz de saber do Festival Humana, que também é uma forma de desconstruir, né, ou construir esse novo olhar, né, para os artistas daí da sua região, que eu, inclusive, amo, já cantei aí, amo muito Belém. É isso, não é uma pergunta, mas... Que legal, Gabi. Poxa, eu fico feliz. Eu vi lá seu comentário mesmo. Eu lembro que você está bem ligada e ativa lá nas redes. Isso é muito legal, assim, porque geralmente quando a gente puxa uma pauta dessa sobre a Amazônia, só artistas da Amazônia que comentam, né?
E, tipo assim, a gente concorda e tal. E aí a gente fica meio queimado, assim, né? Tipo, poxa, tá falando mal do prêmio Multishow, como é isso? É porque é muito surreal um prêmio que se diz nacional não ter curador da Amazônia, não ter indicado da Amazônia e não ter premiado. Então, assim, quando você vê os novos ícones pop brasileiros, mulheres, estou falando de mulheres, a maioria são heterossexuais também. Ainda tem essa pauta, né? Porque o visual, a exposição, né? Enfim, é diferente, né? Tem essa coisa muito para agradar os homens, né? Esses ícones pop assim que são emergentes, que estão sempre em voga aí nos line-ups dos festivais. Então, outro ponto, se a Amazônia e pautar a questão LGBT, que ia mais piorou, entendeu? Aí que não vai estar mesmo. Então, a gente tem artistas realmente incríveis, assim, do rap, enfim, do tecnobrega, e muito se dá por esse não conhecimento aí, eu acho, do resto do Brasil, da produção desses artistas daqui, né? Agora, tem gente interessada, sim, tem gente criando novos prêmios, como você disse, né, o Grão, eu vi mesmo a Patrícia Bastos, uma cantora do Amapá, acho que falou sobre isso. É meio isso, assim, a gente entender que a gente, enquanto artista, a gente pode movimentar outras redes além da nossa própria carreira, né? Eu penso muito assim no coletivo mesmo, acho que porque eu sou daqui, mas eu vejo muitas coisas sendo movimentadas no Sudeste por artistas que são produtoras também. Então, acho que é meio isso, assim, a gente se conectar, entender essa rede, muito também o WME mapeia, né, na plataforma, isso é muito legal, assim, entender quais são essas mulheres técnicas. Para a gente é uma inspiração também, né, ter o WME antes aí desses festivais todos surgindo em outras regiões do país. A gente muito se inspira, né, em outros festivais de feminismo e música, e a gente quer ser inspiração também para outros que estão surgindo. Então, sempre vai ter aí uma coisa nova para a gente aprender e trocar, né? Que massa, Gabi, fico feliz que você esteja conectada no trabalho da galera daqui. Temos a Márcia Santos aqui com a mão levantada para fazer pergunta. Márcia, diga lá. Opa, estão me ouvindo? Estamos. Beleza? Aí, lá, ó, queria dizer que eu também, assim como a Gabi, que é uma amiga aqui, a gente estudou junto, me identifico demais com o seu trabalho, com a sua trajetória. Eu conheci através do Rodrigo Vielas, que é um produtor, que me apresentou a Gangue do Eletro, quando eles vieram, no caso eu não estou no Rio, eu estou no México, cidade do México, e eles foram no Rio, mas eu sou do Rio, foram no Rio gravar, e também a Dona Onete foi fazer o festival, e tive a oportunidade de conhecer, e ele me deu um CD seu, que virou loop no meu carro. Eu e meu marido ouvia direto, mó barato. Poxa, obrigada, viu? Fico muito feliz. Show. Isso é muito legal. E ter a oportunidade de estar aqui no Asa com você agora conversando, isso é show de bola. Agora, eu ia pedir, tipo, um conselho, assim, como algum conselho, uma dica, não sei, para aumentar essa rede, compor com outras manas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está conectada, a gente está muito afastado, né, com todas as tecnologias, tantas possibilidades de fazer som, de se conectar. Então, a gente está conectado, mas ao mesmo tempo muito afastado. Então, você deu várias dicas aqui, mas eu queria que você ressaltasse isso, algum conselho, alguma dica, para se conectar com mais mulheres possíveis. Sim. Aumentar essa rede. Eu te confesso que na pandemia, assim, eu me propus fazer um exercício, já que eu tinha que compor para o disco, eu queria lançar um disco e eu tinha que fazer isso na minha cabeça, ninguém estava me cobrando, mas eu queria fazer isso. Eu comecei a mandar mensagem para várias amigas minhas, Júlia Branco, de Minas Gerais, Natália Matos, do Pará, um monte de gente fui mandando mensagem. Gente, eu quero compor com vocês. Vamos fazer, olha, eu tenho aqui a parte da letra, a melodia e tal. Sabe assim, uma coisa que não é muito inconsciente? Você tem que pensar mesmo. Hoje eu vou fazer o contato com a Júlia, com a Tulipa, com a MC Tá, sabe assim? Qual é a tua rede? Assim, entender qual é a tua rede. Então, eu fui fazendo isso, assim, e foram surgindo várias composições. Umas não entraram no disco, outras entraram. Então, uma vez eu ouvi
acho que foi Tulipa que disse assim, compor um exercício diário, tipo malhar, ir para academia. Então, se você quer compor muito, ser uma grande compositora, quer fazer as músicas, você tem que fazer todo dia um pouquinho. É difícil? É. Tipo assim, porque você, pelo menos eu, né? Eu sou artista, sou produtora, sou empresária e tenho que cuidar disso, coisas burocráticas, não sei o quê, contábeis, aí tem que reservar um tempo para criar, compor. Então, todo dia, às vezes, não dá, mas assim, tinha que ter um período semanal para conseguir motivar esses encontros. E geralmente tem que partir da gente mesmo, assim. Se é você que quer compor com fulano ou fulana, vai lá e instiga. Tipo essa música que eu fiz com o Rincon Sapiência, que entrou no disco, eu tinha tocado no Koala Festival em 2017, Rincon tocou também no Koala, mas a gente era amigo, assim, de se encontrar em festa e tal. Nunca, não tinha o telefone dele, nada disso. E aí eu falei com a produtora dele, ó, Carol, quero compor uma música com o Rincon. Carol, ah, tá, pode falar com ele. Aí mandei a música para o Rincon, meio feita, assim, e ele falou, não, achei demais, vou fazer a parte do rap. Chegou lá e fez. Então, acho que é meio isso, assim, a gente acreditar nessas conexões também, assim, porque elas não vão surgir, alguém vai chegar e quer compor com você, né? Acho que é legal você estimular isso, assim, diariamente. Essa é a minha dica. Temos aqui a Rose Karime Silva na fila para entrar. Rose. Cadê? Não tô vendo. Rose Karime, tô vendo. Não tô te ouvindo, Rose. Acho que tá sem áudio. Foi? Estão me ouvindo? Agora foi. Oi, gente, boa noite a todas. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de participar desse festival tão incrível, desse programa, na verdade. E também agradecer a Ila, porque eu consegui participar, né, da oficina com a Tulipa Ruiz, de ilustração e música. Então, é um caminho que é longo, a gente sabe que é longo, e cada aprendizado, cada passinho que a gente dá, diz muito, né? É uma abertura de portas e janelas. Sou de Belém também, então, conterrânea. Tenho um trabalho na área da música, e é aquela coisa, né? A gente faz tudo, é produção, é composição, é gravação, tudo a gente tem que aprender um pouquinho de tudo. Mas a reflexão que eu trago é que, às vezes, nós que somos de Belém não somos vistas na nossa cidade, sabe? Eu acho que para a maioria das mulheres aqui já passaram por isso dentro do seu nicho, dentro da sua cidade. A gente vê, por exemplo, né, quando a Ila mostra esse vídeo, a gente vê que o Pará, não só o Pará, né, o Brasil tem uma explosão de muita mulher produzindo música, produzindo som, produzindo arte no geral, mas quando a gente vai para um festival é sempre a mesma galera, quando a gente vai para uma seletiva, sempre a mesma galera. E às vezes, eu vou te ser bem sincera, dá vontade de desistir, porque tu não consegue formar alianças, tu não consegue estar junto, tu não consegue, tu te sente preso, sabe? E é muito isso, eu tenho pensado muito em formas de não fazer o meu trabalho ficar só em mim e só nos meus amigos, só no meu círculo. Eu quero que as pessoas conheçam, eu acho que essa é uma preocupação comum de todas nós, né? A gente quer ser ouvida, a gente quer cantar, a gente quer produzir, a gente quer compor, quer organizar festival, quer fazer som, mas às vezes tem essa trava, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Ila falou, tanto da autonomia quanto da saúde mental. Às vezes o teu trabalho, ele não precisa ser o melhor do mundo, mas ele precisa ser ouvido por alguém disposto a ouvir. Então, é mais uma reflexão que eu jogo aqui, porque é um trabalho diário, né? A gente aceitar o nosso trabalho e também tentar ser aceito num círculo, num meio que a gente sabe que é muito restrito e muito fechado. Então, eu acho que é para a gente pensar mesmo no geral, assim, né? Quem é que está do meu lado? Quem é ali que busca um apoio? Para quem eu posso correr quando eu vejo que meu trabalho não está ainda do jeito que eu gostaria, né? Quem são essas conexões? Então, na prática, eu vejo que, às vezes, o teu trabalho de um artista pequeno, no caso, o meu trabalho como artista pequena, relativamente pequena,
ele é Mas muito tu é mais aceito. grande. Obrigado, mas é nós, né? Mas ele é muito mais aceito por pessoas de outros lugares, de outros estados. Então, às vezes, tu não consegue formar um nicho dentro do teu círculo, mas tu consegue o apoio de uma pessoa de lá de fora. Então, eu agradeço as oportunidades, né, de estar aqui e também de ter participado do ASA. Eu acho que são oportunidades mesmo, né, de mandar a tua música, de mandar o teu trabalho, de conversar, né, de tirar as dúvidas. Então, é uma reflexão e também assim, uma proposta, né, para a gente se perguntar, né, todo dia, por que eu faço isso? Por que eu acordo querendo fazer isso? Sabe? Que a gente pensa muito no que nos limita, mas às vezes a gente não pensa no que nos leva mais para frente, né? Então, Sim. era isso. Demais, Rose. O que eu percebo mesmo que você falou dos line-ups, né, que eles se repetem, a verdade é que eu acho um saco, assim, quando eu vejo um festival que está repetindo o mesmo line-up do outro, que é igual o outro, é igual o outro, é igual... O que me parece é que o trabalho de curadoria desses festivais não foi feito, assim. Vamos pegar quem está mais bombando aqui na região tal, vamos lá nas rádios, ok. É assim que a gente vai vender ingresso. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando assim, a maioria dos festivais hoje no Brasil tem incentivo fiscal. Muitos têm, pelo menos na região norte, nordeste, acho que quase todos, assim, tem incentivo. Festivais que eu digo de médio porte, tá? Não é festival assim que faz num pub, não. Tem muito incentivo fiscal, mas ainda assim estão na dependência desses ingressos, que às vezes tem um custo muito alto. Assim, os projetos que eu faço, além da minha carreira, é tudo de graça. A gente não cobra nem R$1 de ingresso. Porque se a gente consegue um edital, é para a gente fazer a coisa para a periferia, a coisa para as pessoas que não têm acesso. Sei lá, então eu penso assim, o Humana ele pode trazer pessoas que ninguém conhece. A gente traz um line-up Suraras do Tapajós, a primeira banda indígena de Alter do Chão, de Santarém e do mundo, né? A primeira banda indígena de Carimbó. Então, a gente traz a MC Tá, mas a gente traz também a Bruna BG e Nick Dias, 2 rappers da periferia. Então, assim, a gente traz uma banda que não existe, tipo Guitarrara das Manas. Não existia em 2017. Então, assim, eu acho que é legal quando a gente consegue criar projetos que vão para além desses festivais que já estão saturados, assim, e sem novidade de curadoria. Me instiga mais, assim, ver projetos surgindo que tragam novidade na curadoria do que realmente esses formatos, assim. Eu sinto que isso prejudica muito a circulação dos artistas, principalmente da região norte, assim, que não conseguem acessar esses palcos. Quem mais? Tem um monte de mãozinha levantada. Vamos lá, temos a Marian agora na fila. Marian, pode falar. Olá, estão me ouvindo? Estamos, tá rolando. Que prazer, boa noite. Agradecer, saber sua história, compartilhar com você. Assim, realmente é incrível ver o ser humano, assim, né, por trás do artista, né, entender suas vulnerabilidades, os processos que eles, enfim, passam, né, porque a gente passa por isso tudo também. Então, quando a gente vê uma outra pessoa falando, né, aquilo é quase que, pô, caramba, é isso, estamos todo mundo no mesmo barco e sabe, conflito que bate aqui, bate ali, sabe, é muito... Eu te vi num show e fiquei maravilhada, vi o seu disco milhões de vezes, milhões, assim, tipo, sei lá, eu fui com uma mulherada, então, tipo, tava o bonde da Sapatão tudo lá, feliz da vida, foi o maior barato, assim. Onde foi? Foi no Sesc e no centro da cidade aqui do Rio. Teve Chico César também, né? No Não Sesc teve um lance Centro, assim? foi. Isso. Participou, Nossa, foi, que legal. Nossa, foi maravilhoso. É uma experiência, assim, sabe? O show trouxe, fui por causa do Chico, sabia quem você era, mas não conhecia, aí super ouvi, já ouvia muito Gabi, enfim, quando eu era estagiária, eu ouvia a Gabi falando de Belém, de ter rádios, né, enfim, do Caribe, que isso influenciava a cultura, cara, eu pirei ouvindo, assim,
Então foi um prazer maravilhoso te conhecer, maravilhoso estar aqui falando contigo, te parabenizando aí como ser humano e como artista. Obrigada, Mariana. Assim, é muito papo, Cadeia da Música, muita mulher, tem muito papo, eu tenho que falar sobre premiações, quero falar sobre todos os assuntos. Mas como a gente não tem tempo, eu vou tentar puxar, nem vou falar da minha carreira como artista, vou falar muito do que eu gostaria de ter, assim, da sua impressão como empreendedora de festivais, né? Eu sou produtora também, enfim, de formação, mas já há alguns anos, trabalhei 4 anos no Museu de Arte do Rio, então, assim, lidei com projetos super complexos, assim, de impacto realmente, era uma organização social que fazia essa gestão, e eu vejo você falando do festival, eu dei uma pesquisada antes, né, mais cedo, dei uma olhada no site, vi a equipe, vi super assim, a complexidade, o nível de impacto que vocês têm, assim, e fiquei me perguntando, assim, por ser essa pessoa que veio para o ASA, né, o meu pitching do ASA foi, eu queria levar essa linguagem dos relatórios, essa linguagem de se conhecer, essa linguagem do planejamento do seu festival, o impacto dele, aonde ele chegou, você está acompanhando, o que foi, governança, enfim, seu impacto, como que você pode mitigar, né? Enfim, números e relatórios globais, etc. E por ter trabalhado com isso, me apaixonado pela responsabilidade social, eu queria entender, assim, a gente fala das dificuldades, né? Poxa, nós, mulheres e tal, como é difícil entrar. E eu, assim, gostaria muito de ser essa pessoa, sabe? Como você vê isso, assim, sendo realizadora de festival? Na cultura ainda não tem isso, assim, de ter uns que seja um assistente ou uma pessoa do teu festival que esteja ali monitorando isso tudo, sabe? Pô, vamos conversar com todo mundo, vamos entender o que é importante para a gente, quais são as relações que são mais importantes, o que é mais sensível, o que não é, vamos entregar no final, qual é a nossa estrutura, quantas mulheres a gente está impactando, sabe? E eu queria entender, assim, sabe, porque eu não vi, assim, um possível portal de transparência, qualquer coisa no site, eu não vi esses dados, assim, e esses dados, cara, eles são tudo pra gente, porque, assim, eles são o nosso tapa na cara da empresa que não quer, sabe? Fala, peraí, meu irmão, olha aqui o que eu tô fazendo, pera, calma, avalia, entendeu? Então, assim, eu tô entrando muito no ASA aqui para tentar entender melhor essa cadeia e trazer essa linguagem e, quem sabe, estar junto dos festivais e ser essa pessoa me oferecendo para fazer esse job e mergulhando nesse universo, sabe? Como que você vê isso como empreendedora, né? Na hora que você vai falar sobre o seu festival, a importância desses dados e de saber quem vocês são e o que vocês estão fazendo, sabe? Sim, demais. O que eu sinto é que, geralmente, os festivais não colocam isso no site, né, ou nas redes sociais, e deveriam realmente colocar, né, esses números. Quantas pessoas a gente alcançou, quantas mulheres envolvidas, quantos artistas. Então, nesse último After Movie que a gente fez, que a gente passou aqui, inclusive, tem alguns, assim, tem 30% dos dados que a gente poderia ter divulgado, assim, tem número de artistas envolvidos, tem quantas mulheres envolvidas, quantas pessoas alcançadas, qual o público presente. A gente colocou nos letterings do videodoc que saiu depois do festival, que ainda não saiu nas redes, eu mostrei em primeira mão aqui para vocês. Então, geralmente, falta esse tipo de mão de obra especializada que pense de uma maneira mais assim a longo prazo. Tipo assim, é importante esses dados para a gente conseguir captar recursos e realizar esse festival de maneira gratuita, por exemplo, no ano que vem. Como é que a gente vai propagar isso, né? Além de colocar a ficha técnica completa, que a gente faz questão de colocar lá no nosso site todo ano, para ver quais são as mulheradas, quem é que participou, quem é que fez isso, quem fez gerência disso, quem fez aquilo. Isso a gente sempre coloca, acabou o festival, a gente bota lá, para a gente é bem importante. Porque, enfim, é portfólio para as meninas, todo mundo, as mulheres participaram, é bem importante ter isso lá. Mas eu acho que esse quantitativo, que às vezes vai só para a prestação de contas, vai só para o patrocinador do ano anterior, acho que realmente falta, assim, vender mais essa ideia assim, nas redes, sabe? Porque, enfim, é um mercado, né? A gente precisa convencer as empresas que é legal investir e ter a sua marca num festival de feminismo, né?
a gente ficou 2 anos sem conseguir realizar o festival, porque as empresas, em 2018, 2019, estavam um pouco amedrontadas de patrocinar coisas feministas. Então, toda a onda política também, né, que o Brasil passa, é um retrocesso sem tamanho, assim. Eu nunca trabalhei com a Lei Rouanet, eu vou começar a trabalhar, assim, imergir nisso, mas é um absurdo o que está acontecendo, assim, com relação à Lei Rouanet. Saiu uma instrução normativa em que os festivais, antes dessa que saiu essa semana, uma outra, em que os festivais não podem cobrar carteira de vacinação para as pessoas, festivais que são patrocinados via Lei Rouanet. Então, parece que eles fazem de propósito, assim, sabe? Para as pessoas não conseguirem realizar o evento com uma segurança sanitária. E é uma loucura, assim. E, enfim, eu tenho esperança que esse 2022 mude esse cenário, porque realmente, para a gente começar a pensar em mercado, em toda essa parte, né, de marketing melhor nas redes, nos sites, em tudo, acho que a gente precisa ter uma política cultural que seja diferente disso, porque está muito difícil, assim. A gente realiza o Humana 3 edições. A gente realiza porque a gente quer muito realizar, porque se eu dedicasse esse tempo assim de 3 meses que eu dedico para o festival para fazer os meus shows, os meus turnês, eu ia ganhar mais, entendeu? Muito mais, mas é porque assim, quem nasce na Amazônia não dá para não fazer isso. Porque se a gente não fizer um festival de mulheres e música da Amazônia, elas não vão circular em lugar nenhum. Não vão circular. Então, eu quero que tenham outros, lá em Roraima, no Acre, que outras pessoas façam isso. Geralmente, quem faz aqui, assim, tem muito artista que é dono de festival aqui. Tipo o Félix Robato, que toca guitarrada, tem um festival Lambateria. Tipo... tem um projeto Samba da Amazônia, que é de um cantor Arthur Espíndola, daqui também. Então, assim, tem vários projetos acontecendo, assim, de artistas que são produtores, porque realmente a gente carece, assim, desse papel, sabe? Acho que é isso, temos que estar junto aí, chegar junto aí nos festivais para fazer esse trabalho também, com essa visão, Tamo aí. né? É o marketing do bem. É o marketing do autoconhecimento. Sim, total. Vou pegar o contato já. Um beijo. Um beijo, obrigada. Meninas, eu vou ter que abrir para a última pergunta agora, por causa do nosso horário. Então, a última a poder fazer a pergunta é a Aline. Aline. Olá. Oi, Aline, tudo bom? bem, Aila? Prazer Tudo te bem. ouvir. Que Muito massa. inspiradora. Também não vou me prolongar muito, mas faço aí das palavras das meninas todas, né? Esse feedback aí sobre a tua fala foi muito bacana. Que muito massa, inspirador. Obrigada. Que bom. E aí, tá vendo a Juliana Linhares aí também, minha amiga, comentando aqui no chat, maravilhosa. Ah, gente, cadê a Ju? Aí, a Ju. Mas a minha pergunta, na verdade, é bem particular, assim, mas algumas vezes na sua fala apareceu e me identifico muito, porque como muitas de nós aqui, também sou produtora cultural de formação e venho conciliando a minha carreira artística como cantora e como produtora. E muitas vezes isso é um espaço de muita tensão e um lado tende para cá, outro para lá, gera às vezes um conflito interno grande em alguns momentos, e aí, sendo bem explícita, às vezes a receita maior, né, a renda maior, às vezes vem da área de produção, em outros momentos vem da área artística, enquanto cantora. Essa oscilação que qualquer pessoa autônoma também vive. Mas queria ouvir de você o que você sente, né? Você já falou um pouquinho, mas esse lugar de investir nos projetos autorais também, como o seu festival. Também fiz um festival recentemente, há 1 ano atrás, exatamente, março do ano passado, que é uma alegria muito grande, mas como você sente assim, internamente essa questão da carreira? Só falar um pouquinho mais e o trabalho em si, o ofício, né? A gente precisa viver, pagar nossas contas, né? A gente sabe que todos esses projetos, um festival demanda muito, uma carreira demanda muito tempo e investimento, e aí tem casa, tem, né, sua parceria, né, sua parceira de vida, toda uma estrutura para bancar.
Queria só te ouvir um pouquinho em relação a isso, tá? Olha, é muito desafiador, na verdade, assim, né? A gente passa por muitos altos e baixos, né? Quem é artista e é produtor ao mesmo tempo, e, e ainda mais quem nasce na região norte, quem vem da Amazônia, é um outro obstáculo maior ainda, né? Eu te confesso que nessa pandemia, se não fosse os festivais, eu não teria quem me sustentasse, né? Porque eu vim da periferia, eu nasci numa periferia de Belém, eu nunca tive regalias, eu posso não trabalhar, eu posso não fazer show esse mês porque eu vou ter uma mãe para me sustentar, um pai, eu nunca tive isso, né? Então, para mim, sempre foi foco, mesmo determinação, tanto na minha carreira quanto nos meus projetos. Então, durante a pandemia, que os shows, tudo acabou, assim, não tinha perspectiva nenhuma, eu foquei muito nos projetos, nas ideias que estavam na minha cabeça, a gente tirou do papel muita ideia, eu e Roberta, né? Escrevemos esse documentário Mestras do Pará, que passou no edital Natura Musical. O Mana teve esse interesse de ter a Natura e o Oi Futuro junto nessa última edição. Então, assim, a gente foi muito atrás de realizar as coisas online, fazer os festivais e os projetos de maneira online mesmo. Mas lá no fundo, assim, quando você se percebe totalmente imersa nos festivais, totalmente imersa nos projetos, que, querendo ou não, tem a ver com a minha carreira também, porque eu sempre toco nos meus projetos, se eu vou falar de Mestras do Pará, é porque a minha relação com Dona Onete é muito profunda, de mais de 10 anos, então eu sei o que eu vou pesquisar, então sempre tem a ver com a minha pesquisa e um pouco do que eu quero, assim, né? Do que eu estou trilhando. Mas quando eu me vejo muito imersa fazendo só os projetos coletivos, só os festivais, eu me instigo a fazer um novo disco. Não, agora, tem que sair agora, meu novo disco eu vou compor agora, nos próximos 3 meses, vai ser assim, assim. Então, eu dedico a minha força, porque apesar de ser escorpiana, água, com ascendente em peixes, água, eu tenho 5 fogo no meu mapa astral, mais do que água. Então, assim, quando é para focar, é para focar. Então, eu vou atrás, mesmo sem recurso, eu vou tentando parceria, eu vou atrás de apoio, fazer um clipe, fazer um single, eu vou abrindo esses caminhos aí, né? É sempre uma crise, assim, é difícil falar que é sempre legal, não tem dúvidas. Não, a gente tem dúvidas se a gente está indo pelo caminho certo, porque existe muita dedicação quando você faz qualquer tipo de projeto coletivo, né? Então, ainda mais de graça, porque é isso, fazer de graça é porque não tem perspectiva nenhuma de entrar para o mercado concorrer com Lollapalooza, não sei o que, a gente não tem essa perspectiva, a gente quer abrir palco para artistas que ninguém conhece. Então, é um outro lugar, né? No caso do Mana. E eu acho que o que tem que ser feito é fazer o que você está afim mesmo, assim. Uma coisa que eu escolhi na minha vida é não participar de projetos que eu não estou afim de fazer. Então, hoje em dia, me convidam para fazer curadoria, né, direção artística de alguns trabalhos. Alguns eu topo, outros não, porque eu acho que não tem a ver. Eu acho que eu vou perder mais tempo e me estressar do que dar certo, entendeu? Então, acho que eu estou, assim, dando essa dica, assim, fazer o que você está te trazendo felicidade, prazer, tesão mesmo. É isso. Eu acho que você encerrou com chave de ouro aí com essa fala. Muito inspirador, é isso. A gente saber onde a gente quer estar e fazer as escolhas que nos deixam felizes, né? Aila, queria te agradecer aí pela sua fala, por compartilhar, né, todo esse projeto seu, esse festival e a sua carreira. Quem quiser acompanhar, eu deixei os links aí no chat para vocês poderem seguir. No Instagram, gente, tem o obrigada. site também da Aila, o site do festival. Coloquei também o link do Omex para quem quiser saber mais, entender das inscrições. E é isso, meninas. Calma que o e-mail para as inscrições do Show de Talento foi disparado, mas leem com calma, tem umas coisinhas para vocês subirem lá para poder se inscrever, validar a inscrição. Então é isso, ficamos no aguardo. Aila, gente, boa se noite inscrevam, aí. viu? Porque, olha, eu só fui para o Omex porque eu me inscrevi nesse formulário, que ninguém botou fé. Aaron, 7, 8 perguntas, não vou
um layout meio assim simples, se inscrevam, porque estou te falando, eles pagaram tudo para eu ir, eu fui para Portugal. Então, o que tiver de formulário, vão se inscrevendo, galera. Boa sorte aí nos projetos de vocês. Que eu puder somar, sei lá, as pessoas que não conseguiram fazer o diálogo, a pergunta, quiser mandar por algum meio, acho que eu posso deixar meu e-mail aqui também. Não Pode sei deixar no chat se você quiser ou eu posso compartilhar. eu posso deixar aqui o meu e-mail, aí a gente pode trocar ideia também. Eu sou péssima de ver as mensagens, eu não consegui ler nada, gente, nas mensagens aqui, mas é isso, é porque é muita coisa aqui na tela, PDF, não sei o que, compartilhar, mas eu vi algumas mensagens. Um beijo para vocês, obrigada. Um beijo para a Monique, que me convidou para estar aqui junto com vocês. Mo, obrigada. É isso, mulheres trazendo mulheres, né, para a gente se conectar e se fortalecer. Tamo junto, venham para o Pará, a Amazônia é muito legal, tem muita coisa interessante, arte, tecnologia, cidade, não é só floresta, viu? A floresta é massa também, mas é muito diverso. Um Com beijo, certeza, fiquei muito obrigada. a fim de conhecer. Até mais. Boa noite a todas.